Sejam bem-vindos ao meu primeiro curso de Nahuatl clássico, a antiga língua falada pelos astecas, mas não é falado mais hoje em dia. E sim, isso aqui eu vou ensinar pelo menos o básico dessa língua que eu tanto adoro, chamada Nahuatl, ou principalmente, ou para os mexicanos, né? Que tipo, não tem essa regra de uma tal letra, Nahuatl, mas aí já é algo errado. Bem, indo ao início, tipo, eu não sei como, tipo, vai ter não sei como é que vai ter uma base para ter o vídeo, né, para ter os vídeos, serão, acho que 17, pelo menos que eu tô pensando até agora. E bem, eu tive uma inspiração de um canal que eu vou deixar na descrição do vídeo. E o vídeo vai ser gravado em espanhol. O próximo vídeo vai ser gravado em espanhol para hispanofalantes. Bem, isso aqui vai ser simplesmente uma série de vídeos para ensinar a língua náhuatl. E, bem, tipo, não sei como é que eu posso dizer, mas espero que eu ajude vocês. Mesmo sendo algo que eu gosto muito de fazer, tipo, muitos não vão gostar da ideia, mas principalmente eu gostei. Tipo, eu acho que o povo vai gostar. O povo do canal vai gostar. Bem, o tema vai ser a introdução. Vai ser uma aula zero, vai ser uma aula pelo menos de início, né? Bem, indo ao alfabeto. Tipo, não temos letras muito específicas, como K, J, B e assim vai. Se vocês verem uma S, uma K, até mesmo a J, né, que eu falei que foram retirados, ou tipo, tiraram o TZ e colocaram o TS, o som vai ser o mesmo, mas tipo, aí já pode ser outra variante, porque tipo, essa língua não tinha alfabeto próprio. Tipo, os espanhóis, quando que ouviram eles falando, né, os nativos astecas falando, só transcreveram tudo, né? Transcreveram tudo para o alfabeto latino. E não tinha um jeito, sabe? Não tinha jeito próprio de se escrever. Então acabou por ser isso mesmo. Muitos no México criticam tipo, o jeito de escrever de certas pessoas em náhuatl. Por quê? Tipo, por causa tem uso da J, da K, do S, né? Mas isso aí não altera em nada. Tipo, muitos dizem que se vê feio, nem se entende, mas eu consigo entender perfeitamente. Mesmo sabendo o básico, né? Bem, as letras são A, C, CH, E. Peraí, desculpa. A é o A, C, CH, tem som de X, né? Ou às vezes tem som de X e alguns som de tipo um T e um CH. Tipo, por exemplo, na palavra tchau, né? Deixa eu pensar aqui. A palavra que tenha tchau tio e tlique, né? Que seria uma deusa, né? Que essa palavra com esse CH, tipo, tchau tio e significa jade ou pedra preciosa, né? Continuando. E, H, I, L. L tem um som um pouquinho mais largo do que o L convencional. Por exemplo, Cali, que é casa, né? Por exemplo, isso aqui eu só tenho até agora, né? Isso aqui, de exemplo na minha cabeça. Antes que vir outro, eu não vou falar porque senão posso me arrepender. Bem, próxima letra, M, N, O, P, Q, T. Este TL tem um som mais diferenciado, como na língua náhuatl. Tchauchiuic.
É um som mais como uma sacada de ar, como um T levemente falado, digamos assim. Bem, tipo, eu acho que vocês têm que escutar para poder reproduzir, sabe? Eu acho que eu vou deixar um tutorial na internet, que mesmo, né? Eu vou achar e colocar aqui na descrição do vídeo, para como pronunciar. Eu recomendo que ativem as legendas em português, porque o vídeo tá em espanhol, é que eu não, com certeza não vou achar em português. Mas se eu achar, vai ser sorte. Mas bem, prosseguindo. T, Z ou T, né? Eu falo T, né? Tipo, isso seria ter um som mais de T, né? Como em... deixa eu pensar. Ciclet... Peraí, não. Como é que é mesmo o nome? Como... Ciket... Ou algo assim, mais ou menos, depende muito da variante. Eu, por exemplo, pensei na variante de guerreiro agora, né? Na variante de guerreiro. Que é falado propriamente no estado de Guerreiro, no México. Por exemplo, tipo, tem muitas palavras que tem esse tz e pro espanhol se converteu em um tch, de um tz para um tch. Como exemplo, nessa palavra aí que eu acabei de falar, que significa chiclete, né? Tipo, literalmente é o jeito que eles falavam. Só que aí, pro espanhol, se comentaram em tch, como chiclete, que vem do espanhol. Tipo, tem muitas palavras que do espanhol, né? Do náhuatl tinha um tz para se converter a um tch. Como exemplo, tipo, em chocolate não tem isso ali, né? Que é chocolate em espanhol. Tipo, não se converteu. Mas depois eu posso explicar mais sobre isso em palavras do náhuatl que se converteram ao espanhol mexicano, espanhol em geral e em geral, desculpa, e ao mundo todo. Tem palavras que se converteram ao mundo todo. Por exemplo, tá no inglês. Voltando ao tema do alfabeto, o X tem som de sh, não é? Por exemplo, a palavra flor, né? Não é sotit, é xotit. Não é sotit, é xotit. Bem, Y e Z. Eu não vejo muito Y, mas se tem, não é meu, tá? Isso ali eu vi na internet mesmo, num canal que eu me inspirei, né? Eu vi isso ali tudo, né? Né? Que sempre vocês vão ver um tracinho em cima delas. Essas vogais largas são A, E... As vogais normais são A, E, I, O. Mas as largas são A, E, I, O. Não tem pronúncia correta, mas é isso aí. Bem, algumas saudações não reverenciais, mais reverencial, né? Tipo, a do meio até que é. Você pode utilizar para pessoas que você não conhece tanto, né? Como, tipo, mais de respeito também, como autoridades, anciãos, seu pai, sua mãe, assim vai, né? Primeiro é Nilce. Vocês estão vendo o quê? Deixa eu voltar aqui. Sim, em TZ, que está aqui no alfabeto. É Nilce, que significa oi. Ou até mesmo um IAE, né? Por isso que vocês não podem utilizar ele para certas pessoas que eu falei, para utilizar o do meio, né? Ou seja, o segundo. O que nem eu deixei aqui entre parênteses que o não deveria ficar com letras maiúsculas, mas é isso aí, né? Foi erro meu. Tipo, é muito informal, sabe? Não é nada reverencial. Esse aí que eu expliquei foi o Nilce, primeiro. Segundo, Kenti Moika significa como vai, né? Que literalmente significa como você se vê, mas o sentido é como vai, né? Esse ali é reverencial, o segundo é reverencial. O terceiro e último é Tlen Kirtoa Moyolo. Tlen Kirtoa Moyolo. Tlen Kirtoa Moyolo. Bem,
Esse aí não é reverencial, mas tem um sentido mais metafórico, que quer dizer o que diz seu coração. Isso aqui não é reverencial, mas é principalmente utilizado na comunidade de Milpa Alta, né? Na cidade de Milpa Alta, na cidade do México. Bem, algumas despedidas, são duas. Essas aqui estão não estão em essas aqui estão informais. Mas ao próximo vídeo vocês vão ver despedidas reverenciais, ok? A primeira é Tiktotaske, Tiktotaske, mas alguns dizem só Totaske, que significa o mesmo, tá? Tiktotaske, que significa nos veremos, e o outro, né, que eu falei das vogais largas, né, e tem esse tracinho no A, que ele tá diferente, né, das outras letras, da fonte, né, das outras letras, que é Mar Qualiortli, que significa tem um bom caminho, tem um bom caminho. Ma Qualiortli. Ou se você pode dizer só Ma Qualiortli, vão entender do mesmo jeito. Um pouquinho de vocabulário comum. O primeiro é queima ou queimar. É um pouquinho mais tônico ao final, depende da variante, mas significa assim, tipo, na comunidade de Santana Tlacotenco dizem queimir, mas o significado não muda. Segundo, amo, significa não. Alguns dizem armo, mas quem é o primeiro, não muda. Terceiro, tlar. Mas este tlar tem uma regra para você conjugar. Você precisa sempre colocar com o que você quer. Por exemplo, você é sempre acompanhado do que você está pedindo. Por exemplo, você quer convidar alguém para ir na sua casa, né, comer. Por exemplo, você tem que utilizar o tlar, né? Por exemplo, tlar é timopanolti em nocaltlacua. Acho que deve ter algum erro aí no meio, mas o sentido é esse aí. Bem, o quarto é tlasor kamati. Significa obrigado ou obrigada, né? Tipo, se você é menina, obrigada. E se você é menino, obrigado. Mas é que nem no espanhol, você não tem masculino e feminino, é só você dizer graças. Mas o sentido é o mesmo do espanhol. Bem, sempre tem uma pausa, tipo, de meio segundo entre o tlasor e o kamati. Aí fica tlasor, kamati. Tipo, mesmo que você esteja conversando com na falante, você não vai utilizar isso aí, porque você vai estar falando com uma certa velocidade, né? Porque geralmente eles falam um pouquinho mais rápido do que o convencional. Porque são nativos e tudo mais. Bem, o último, né, o quinto e o último é de nada, que significa amitla. Tem um M duplo, amitla. Esse aí, tipo, eu dei uma eu dei uma largada aqui no M, mas seria amitla, amitla. Não amitla, né, mas seria mesmo amitla mesmo, né? Tá. Bem, esse foi o vídeo de hoje. E obrigado para quem assistiu e gostou do conteúdo em português com os slides. Eu pretendo fazer com os slides tudo o resto, porque nem o primeiro vídeo foi em espanhol e foi com quadro, mas eu prefiro fazer com slide. Não é menos trabalho. Se vocês gostaram mais assim, dê um like se vocês gostaram desse tipo de tema assim. Mas quem não gostou, bem, deixa um dislike. Bem, tipo... Tipo, se você não gostou do tema assim, mesmo das aulas, não sei, a opinião é sua, né? Mas eu não vou opinar sobre isso agora. Mas, bem, é tudo. Obrigado, até o próximo vídeo. Totaski, not new one.